Fala galerinha do mal, tudo bem? Vou comentar agora o quarto episódio da 7ª temporada de Game of Thrones. Muita gente me pede pra fazer algum tipo de previsão do que vai acontecer, só que eu não vou fazer isso, até porque não tem motivo nenhum pra fazer essa porra. Primeiro que se eu acertar vão dizer que eu tô lendo roteiro vazado. E segundo, se eu errar vão dizer que eu sou um bosta, que errei mesmo tendo roteiro vazado. Então foda-se, não vou falar previsão nenhuma, não vou dizer o que eu acho que vai acontecer. Então eu vou só fazer o que eu faço sempre, ver o que aconteceu no episódio e resumir pra vocês. Começamos aqui em Porto Real, nessa cena em que o Tycho, representante do Banco de Bravos, recebe a notícia de que vai receber o pagamento da dívida da coroa por completo. Isso mesmo, Cersei Lannister está contando com o ouro dos Tyrell para pagar sua dívida com o Banco de Bravos. E pelo que a gente entende da conversa, o que ela quer é, depois de pagar essa dívida, pegar um novo empréstimo para dominar o resto de Westeros. Porra, tu acabou de pagar uma conta e tu vai fazer outro empréstimo? Parece eu já com a Jota. Nessa cena, uma referência à Companhia Dourada, que em alguns lugares a legenda ou a dublagem traduziu também como a Armada Dourada. Eu não sei se essa armada foi citada como um easter egg dos livros ou se realmente vai aparecer a Companhia Dourada na série. A Companhia Dourada traz uma carga de história muito grande. Ela envolve descendentes bastardos Targaryen, rebeliões e personagens super importantes que com certeza não vão aparecer na série. Eu não vou explicar pra vocês nada disso aqui agora porque não é o momento, mas pesquisem aí que vocês vão achar. Por isso que pra mim essa citação à Companhia Dourada foi simplesmente um easter egg, uma citação que a série vai passar a tratar como uma simples companhia de mercenários. Em Winterfell, o Mindinho tenta conquistar a confiança do Bran, entregando pra ele a adaga que foi usada para tentar matar o Bran, lá na primeira temporada. Lembram disso, né? O Mindinho chegou à época a acusar o Tyrion Lannister de ser o dono da adaga pra Catelyn, e isso fez com que a Catelyn sequestrasse o anão e desse toda aquela cagada que deu na primeira temporada. Vocês lembram dessa porra, né? Se não lembra, vai assistir meu resumo da primeira temporada. A verdade é que a adaga pertencia ao Mindinho e ela havia sido usada para tentar matar o Bran, muito espertamente, chega a perguntar pro Mindinho se ele sabe de onde vem a adaga e o Mindinho mente falando que não. Isso faz com que o Bran perceba que o Mindinho não é confiável. Ele já sabe disso, o Bran já tem a visão de tudo que aconteceu, só que as informações ainda estão meio perdidas na cabeça dele. Ele vai buscando as informações e vai achando os acontecimentos e fatos. Ainda é muito confuso, ainda são muitas informações e por isso que ele não tem muito sentimento, ele não demonstra muito sentimento. E é por isso que também que ele mesmo diz que o Bran morreu. E pra dar uma dica que ele tá ligado no que tá acontecendo, o Bran repete uma frase que o Mindinho já falou há muito tempo atrás pro Lord Varys. O Mindinho até tenta sugar umas informações do Bran sobre o que ele viu além da muralha, falando essas coisas do tipo, ah, você viu coisas que ninguém acreditaria, hein? O que será? O que será? O Mindinho fala sobre caos e o Bran interrompe dizendo, o caos é uma escada. E isso assusta demais o Mindinho, ele percebe que tá acontecendo alguma coisa estranha, ele só não entende especificamente o que. E pra quem não se lembra dessa frase, ela foi dita no 6º episódio da 3ª temporada, a última cena quando o Baelish se encontra com o Lord Varys. Ele fala que o caos é uma escada e descreve como essa escada deve ser percorrida. O Mindinho é cheio dessas frases, né? Eu acho que ele tem um livrinho de frase que ele fica escrevendo e aí de repente ele solta umas tuitadas boas, assim, sabe? Enfim, agora o Bran tem informações suficientes pra decidir se o Mindinho está lá pra ajudar ele ou não. No caso não, se vocês não perceberam. Logo depois a Meera aparece e vai se despedir do Bran. Ela fala que só vai embora porque quer ficar com a família quando os caminhantes brancos chegarem. E ele fala, beleza, valeu, falou. Ela fica puta, diz que ele foi frio demais e vai embora. E o que ela fala é muito significativo, o Bran morreu naquela caverna. Pessoa Bran, aquela mentalidade Bran de família que o Bran tinha, aquilo tudo ficou pra trás de verdade. Agora só que a gente tem um HD ambulante. É um Samsung de 20 terabytes que não sobra espaço pra ter emoção ou sentimento por qualquer um que seja. Finalmente a Arya chega em Winterfell e depois de passar por 2 guardas imbecis segue direto para a cripta. Sansa vai ao encontro dela e elas se abraçam na frente da estátua de Ned Stark. A Arya chega a comentar que ela tem uma lista de pessoas que vai matar, só que a Sansa dá risada, ela não acredita, acha que a irmã tá brincando. Depois as duas vão visitar o Bran, o paraplégico que não sai de frente da árvore. E ele mostra mais uma vez que ele estava ligado no que tá acontecendo. Ele cita a Arya na encruzilhada e comenta a respeito das decisões que ela tomou e ele não estava nem perto, além da lista de pessoas que ela quer matar. Por fim, ele decide dar a adaga de aço valeriano para a Arya, o que deixa a Sansa bem puta, ela queria a porra da adaga. Mesmo que ela não fosse usar pra porra nenhuma além de cortar unha. O Bran provavelmente sabe o que a Arya vai fazer com essa adaga, ou ele sente que a Arya vai precisar dessa adaga muito mais que qualquer outra pessoa. E não esqueçam que a adaga de aço valeriano e aço valeriano mata caminhante branco. E aqui temos a primeira cadeira de rodas do mundo.
E olha que ele nem precisou juntar 1 milhão de anéisinhos de refrigerante em lata. Depois, Brienne fica super feliz junto com Podrick por ver os 3 filhos Stark sobreviventes juntos novamente. Rickon tá morto, Robb tá morto. Só sobrou esses 3 mesmo. Estão todos inteiros? Não, né? A gente tem o Professor Xavier aí no meio, mas tudo bem. Tá, essa cena aqui pareceu bastante interessante. O Baelish olha os 3, a gente ouve um corvo e ele tá perto da gaiola de corvos. Será que ele mandou mensagem pra alguém a respeito do Bran ter esses poderes? Será que ele pediu pra alguém chegar aí e fazer alguma coisa em relação às crianças? Eu realmente não sei e não consigo prever alguma coisa desse tipo. Se alguém tiver alguma sugestão ou dica do que pode ter acontecido a respeito especificamente desse corvo, por favor, coloque nos comentários. Logo depois, a Arya desafia a Brienne pra uma lutinha. Ela usa todas as habilidades reunidas com treinamento com o Syrio Forel, com o cão e com o Jaqen pra mostrar pra Brienne que tamanho não é documento. Ela acabou de receber a daga do Mindinho e já usou ela aqui. E o que muita gente me perguntou na minha live, por que a Sansa tá com essa cara e contra a Arya luta? Ela tá assustada, né? Ela percebeu que a irmã dela realmente estava falando sério em relação à lista de pessoas que ela tem que matar. Aí ela pensa, cara, eu sou uma merda mesmo assim, porque meu irmão vê coisas de todo lugar, a minha irmã é uma ninja, filha da puta, que mata pessoas e desvia de espadas em alta velocidade, e eu não sou porra nenhuma, eu só fico respondendo, dando patada no Mindinho, brigando com meu irmão e tentando não ser estuprada de novo. Uma merda minha vida, uma merda. E se Deus quiser, eu não tô grávida do Ramsay. Eu sei, já passou muito tempo pra isso, ela já teria tido filho, mas foda-se, eu quis comentar. Em Pedra do Dragão, Daenerys está passeando de boas com a Missandei, conversando sobre a chupada que o verme deu nela, quando Jon Snow faz um convite parecido. Basicamente ele chama ela pra ir pra dentro da caverna, que ele quer mostrar um negocinho pra ela na caverna. Porra, e todo mundo tá ligado no que o Jon Snow gosta de fazer na caverna, né, porra? A gente tá sabendo teu histórico aí, moleque. Não sabe nada é o caralho. É esperto, filha da puta. Mas, para a tristeza de muitos, não é esse que o Jon Snow resolve mostrar pra Daenerys. Ele mostra todo... Não é nem pra ver aqui, né? Mas ele tá mostrando uma porrada de veias de dragão que tem por lá dentro da caverna. Mais ainda, logo depois, ele consegue mostrar pra ela as marcações que estão nas paredes da caverna, que mostram os primeiros homens se juntando com os humanos para enfrentar os caminhantes brancos. Na caverna, a gente pode ver diversos símbolos e inscrições nas paredes, que pra gente não tem muito significado, mas elas se assemelham demais a todas as formas que os caminhantes brancos fazem com os corpos das pessoas que eles matam. Os caminhantes brancos vieram dos Filhos da Floresta e eles compartilham muitas características. Na verdade, os caminhantes brancos foram criados para matar os primeiros homens. Só que eles acabaram saindo de controle e os Filhos da Floresta tiveram que se aliar aos humanos para matar os caminhantes brancos. E o que os Filhos da Floresta estavam a dizer com esses desenhos é: um dos segredos para matar os caminhantes brancos está nessa caverna aqui. Usa essa porra aqui, tá? Eu sei que isso não aconteceu, isso que eu vou falar agora. Mas, se vocês fossem a Daenerys, vocês não desconfiariam que o Jon tivesse acabado de rabiscar essas porra na caverna, não? Assim, porque eu desconfiaria. Do nada me chamar, vem ver um negócio aqui. Aí tá tudo raspadinho, desenhadinho, bonitinho. Sendo que o senhor veio pra minerar, então o senhor aqui tem uma picareta. Dá pra fazer essa porra. Não acho que isso aconteceu, tá? Mas só é uma coisa que eu desconfiaria. E aí, depois de ver as inscrições na parede, Daenerys finalmente acredita nos caminhantes brancos e promete ajudar o norte. Depois que o Jon Snow dobrar o joelho. Puta que pariu, tu tá nessa porra ainda, esquece essa merda. Pra que dobrar o joelho, cara? Tu não vai ganhar em nada com isso. O Jon Snow falou, o pessoal do norte não vai aceitar um governante sulista. Aí ela fala, mas só se o líder deles aceitar. Sim, mas se o líder deles aceitar, ele passa a não ser mais o líder deles, entendeu, sua burra? Isso é o que o Jon Snow queria dizer, só que ele foi com vergonha na hora. Porque tem um monte de Dothraki lá e ia dar ruim pra ele. Logo depois, ao sair da caverna, Daenerys recebe a notícia de que eles conseguiram tomar Rochedo Castle. Olha que legal. Uma merda, perderam a frota pro Euron Greyjoy. Ela fica puta, ela já perdeu os Martell, perdeu os Tyrell, ela não tem mais porra nenhuma. Olha só o roteiro indo contra ela, hein? Ela chega até a acusar o anão de não estar se esforçando o suficiente pra ir contra a família dele. E ela tenta botar na cabeça de novo que ela tem que atacar a Fortaleza Vermelha e queimar Porto Real inteira com os dragões. E o Jon Snow consegue convencer ela, porra, não faz isso, senão tu vai ser que nem os malucos de antes. E aí ela some um tempo. Logo depois a gente tem essa cena bem rapidinha aqui do Jon Snow e o Davos descendo essas escadas. O Davos tá ligado que o Jon Snow tá sentindo uma certa atração pela Daenerys. Ele já percebeu o Jon olhando pra bunda dela, já sacou o Jon esperando o vento levantar a saia dela. É um safado. E o Jon Snow sempre respondendo com o mesmo discurso de sempre. Eu vi o Rei da Noite, eu olhei nos olhos dele. Vocês têm que me ajudar, vamos proteger o norte. Eu vi o Rei da Noite, eu olhei nos olhos dele. Chatão! Nessa cena aqui a legenda tá errada, tá? O Jon Snow
Snow usa uma forma errada de falar a palavra menos em inglês. Existem dois jeitos, ou você fala lesser ou você fala fewer. Lesser é quando você não consegue contar os números e fewer é quando você consegue. Eles estão falando de soldados, então seria possível contar. O Jon Snow deveria ter falado fewer. Ele fala lesser e o Davos corrige. Vocês podem acreditar ou não, mas no quinto episódio da quinta temporada, o Davos estava com o Stannis lá na muralha e eles estavam discutindo a respeito de deixar os selvagens atravessarem a muralha ou não. Um dos membros da patrulha falou errado a expressão que eu acabei de citar e o Stannis corrigiu. Davos aprendeu a lição e aparentemente está usando com os outros. Não tem nada de super importante nessa parte, eu só queria mostrar pra vocês. Olha a cena aí. Aparentemente, Stannis era um cara que gostava de corrigir o inglês errado dos outros e o Davos acabou pegando essa característica. Bom, continuando a cena, eles se encontram com a Missandei e o Davos continua fazendo perguntas a ela a respeito da ilha de Naath. E ela, por enquanto, tá respondendo tranquilamente, mas ele ainda tá desconfiado. Aparentemente, a discussão a respeito se ela é ou não a traidora continua. E, como eu falei no começo do vídeo, eu não vou fazer mais previsão. Vocês são chatos demais. Logo depois, eles avistam a chegada de um navio Greyjoy. Ele traz o Theon, o bostão do Theon, que não sei mais pra que ele serve na série. Se alguém, por favor, tiver alguma funcionalidade pro Theon, me explique, coloca aqui nos comentários, me ajuda a entender porque que esse merda ainda tá vivo. O Jon Snow quase que mata ele. Só não mata porque o Theon salvou a Sansa das mãos do Ramsay. Mas ainda assim o Jon Snow tá puto com ele, porque o Jon Snow acha que foi ele que matou o Bran. E mesmo depois que ele descubra que não foi o Theon que fez isso, ainda tem toda a questão do Theon ter tomado o Winterfell e matado várias pessoas que a gente gostava. Finalmente vamos falar do último núcleo desse episódio. Vamos acompanhar o exército Lannister. O episódio começa com eles saindo de Jardim de Cima, levando todo o ouro saqueado em direção a Porto Real. Esse ouro aqui, ó, bastante ouro. Ixalá. O Bron recebe um saco de dinheiro que ele acha que é pouco, já que prometeram pra ele a porra de um castelo, uma mulher mais bonita que a que ele tinha, mas aparentemente ele vai ter que se contentar com isso mesmo. O sistema financeiro da série não é muito bem explicado pra gente, a gente não sabe quanto realmente vale uma moeda de ouro. Então tudo bem, vamos só entender que isso é bastante dinheiro e foda-se. O Bron chega a perguntar pro Jaime por que ele tá tão preocupado, tão triste. E a gente sabe o motivo, né? Ele culpou o Tyrion muito de ter matado o Joffrey e depois descobriu que quem matou o Joffrey foi a Olenna. Ela teve a ajuda do Mindinho, tá? Só que o Jaime não sabe disso. O Bron até fala: a Rainha dos Espinhos te deu uma espetada antes de morrer? Muito forte a espetada que ela deu. Logo depois, o Bron é enviado pra saquear as colheitas de todos os vassalos Tyrell. É um negócio que ele é bom em fazer, né? Ajudar a saquear, torturar pessoas e bater em velho. Mais pra frente a gente tem a cena do ataque da Daenerys. Eu não tenho muito a falar sobre a cena como um todo, eu não vou descrever ela pra vocês, vocês assistiram. Só preciso pontuar algumas dúvidas que surgiram na minha live. Muita gente perguntou como é que a Daenerys fez pra chegar tão rápido a Jardim de Cima. A batalha não se deu em Jardim de Cima, a batalha foi próximo de Porto Real. Essa fala aqui do Randy Tarly esclarece isso. Depois que o Bron voltou do saque das colheitas, eles já fizeram todo o caminho de Jardim de Cima para Porto Real. O Randy fala: o ouro já está seguro em Porto Real. A Daenerys não atacou o ouro da Cersei, o ouro foi entregue a Porto Real. A Daenerys ouviu Jon Snow, ela não atacou a Fortaleza Vermelha, ela atacou somente os exércitos. E aí, para atacar exército não tem problema nenhum, né? Toda guerra foi assim, um cara ataca exército, exército morre, pessoas morrem, foda-se. Muita gente me perguntou também como é que os Dothraki conseguiram fazer para sair da ilha, e obviamente a Daenerys não perdeu todos os barcos nos ataques do Euron Greyjoy, ia sobrar um ou outro para fazer um transporte por ali. E também me perguntaram por que ela tá com um dragão só. Ela não ia deixar a pedra do dragão completamente desprotegida, né? Ela botou 2 dragões lá para poder segurar a parada. Então ela foi com o Drogon mesmo só, que é o maior e mais forte. Bom, o Drogon começa a matança e a queimação de pessoas, isso aí vocês viram, eu não preciso ficar repetindo. Mas o Drogon foca também em queimar as carroças de comida. Talvez esse seja o começo do cerco a Porto Real. Queimar a comida que tá chegando para fazer com que as pessoas fiquem com fome lá dentro. Péssimo dia para ser um cavalo. Também é bem interessante pontuar que o exército Lannister é feito de pessoas que não eram guerreiros. Eram fazendeiros, padeiros, carpinteiros, pessoas que simplesmente pegaram em armas e foram lá defender a rainha. Enquanto que os Dothraki são caras maus, doido. É uma pessoa que já nasceu matando assim. É uma batalha que lembra muito os 300 de Esparta. A única diferença é que aqui os espartanos ainda estão em maioria. Depois que os
arqueiros não conseguem nem fazer um arranhãozinho no Drogon. As flechas tudo bate nele, não faz efeito nenhum, ele meio que caga pras flechas. O Bronn assume a balista que o Qyburn fez pra Cersei. Sim, aparentemente uma delas foi para o Jardim de Cima na expectativa de aparecer um dragão. E também pra guerrear, né? Por que não? Uma arma forte pra cacete dessa aí, não precisa nem ter dragão pra usar. Logo depois, a Daenerys tenta mirar a balista ao mesmo tempo que o Bronn está mirando no Drogon. E do mesmo jeito que o Rickon não consegue correr em zigue-zague e morre com a flechada do Ramsay, o Drogon não sabe voar em zigue-zague. Os caras inventam cadeira de roda e balista, mas não inventam zigue-zague. E por conta da burrice, ele acaba levando uma flechada na asa. Preciso também comentar a respeito da lança que atingiu o Drogon. Muita gente me perguntou se ela estava envenenada, já que o Qyburn conhece vários venenos e o Jaime chamou essa arma de Scorpio. Pô, essa arma já era chamada de Scorpio na antiguidade, além de balista ela também tinha esse nome. E para ser aplicado um veneno nessa lança, o veneno tinha que estar fresco. O Qyburn não faz uma lança envenenada, ele faz uma lança e antes de você jogar, você passa o veneno. O Bronn teria que ter feito isso e a gente sabe que ele não fez, não deu tempo para isso. Então, respondendo a pergunta de vários de vocês, não, essa lança não estava envenenada. A Daenerys desce para ajudar o dragão, fica desprotegida e o Jaime acha que é uma oportunidade incrível de resolver toda a guerra. E vocês percebem que o Tyrion fica preocupado. O Tyrion fica torcendo para que ele não faça isso, para que ele fuja. Então, aparentemente, no final das contas, o anão não queria machucar a própria família. E o final, eu não preciso falar, vocês já sabem. Antes do Jaime colocar a lança na Daenerys, o Drogon olha bem pra cara dele, solta bastante fogo e o Bronn salva ele jogando pro riacho. Na minha live, muita gente me perguntou quem foi que salvou o Jaime. Muita gente achou que era o Deacon Tarly, aquele brother que apareceu lá antes. Só que se a gente pausar no momento exato, a gente percebe que foi o Bronn mesmo. As roupas batem com o Bronn. Só você perceber que o cara que empurrou o Jaime tava sem armadura e o Bronn não usa armadura. A gente teve essa cena no trailer da temporada e a gente ficou pensando quem será que era. A gente até pensou que podia ser o anão, mas no caso foi o Jaime e o Bronn. E a última coisa a comentar sobre esse episódio, comentar sobre essa cena é o seguinte: como é que um riacho desse podia ser tão fundo? Era um riachinho, ele tava na margem. E aí a distância de um salto de um cavalo é o suficiente pra estar tão fundo desse jeito? Haja licença poética, hein? E depois que o cara afunda 10 segundos, você não traz ele de volta. Porra, o Jaime já é um brother de 40 anos. A armadura, ela pesa mais ou menos uns 35 ou 36 quilos. Eu não acharia legal se a série usasse o mesmo recurso que usou na vez que o Tyrion caiu na água também. E o Jorah conseguiu esticar o braço e puxar o Tyrion de lá de baixo. Só que o Tyrion não tava de armadura, né? E o Jorah com certeza não tava tão cansado como tá o Bronn nessa cena. Mas eu acho que não é a hora do Jaime morrer ainda. Só resta a gente esperar como é que ele vai ser salvo semana que vem. Esse foi o resumo do 4º episódio da 7ª temporada. Faltam só 9 episódios pra série inteira acabar. Se você gostou do que eu falei aqui, compartilha com os amigos que não se lembram de nada do que aconteceu no episódio. Pessoal que enche de pergunta. Se quiser perguntar alguma coisa, pode comentar aqui no vídeo, que se der eu respondo. Não se esqueçam que depois do episódio tem a live comigo respondendo as perguntas de vocês. Semana passada a gente quebrou nosso recorde, fizemos 1.100 pessoas no Now. E até o final de semana eu lanço o vídeo comentando a promo. A promo foi bem rapidinha, mostrou pouca coisa, mas eu vou lançar assim mesmo, que vocês estão malucos, vocês assistem qualquer porra de Game of Thrones.